Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Hoje é quarta-feira. É aquele dia que a gente se levanta do nosso tradicional bate-papo na poltrona por entender a importância de cuidar da nossa saúde através do poder dos alimentos. Hoje é o dia da nossa consulta na cozinha. Então, vamos conhecer um pouco mais a respeito da nossa convidada de hoje, que vai compartilhar com a gente todo o seu acervo, todo o seu know-how com informação de qualidade. Vamos conhecer a Clariana Colasso. Na nossa tela, nutricionista, atua na área há mais de 17 anos. Escolheu a nutrição por unir duas grandes paixões: o amor pela culinária, não de pratos rebuscados, mas de comidas práticas, e o interesse pela saúde. Seu diferencial está justamente em falar de comida de verdade, com leveza e sem aquele terrorismo nutricional que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Defende uma alimentação equilibrada, que inclui opções saudáveis, mas também permite, gente, aqueles prazeres como um docinho, uma pizza, pois ela acredita que a moderação é a verdadeira chave para uma vida saudável. Um dos maiores desafios que enfrenta no dia a dia é mostrar que é sim possível comer bem, de forma prática e acessível para todos. Seja muito bem-vinda, Clary, mais uma vez. Eu nossa amei consulta. essa minha apresentação. Que linda! Obrigada, não merecia produção. menos. Mas é exatamente isso, Dani. A alimentação tem que ser prática, variada, equilibrada e acessível, né? A gente trabalha muito com ciência, com os estudos que demonstram a nossa realidade, mas a gente também tem que ter a consciência alimentar do meio em que vivemos, né? Então, hoje a gente trouxe várias dicas de alimentos super baratos, mais acessíveis do que propriamente as carnes. Quando a gente fala de anemia, a gente só pensa em carne. A gente trouxe vários vegetais. E eu amei que você falou dessa questão do cansaço, da prostração. Às vezes as pessoas acham que estão, de certa forma, até deprimidas e, na verdade, elas estão com baixas de vitaminas e minerais no corpo. Então, assim, quem se alimenta bem, vive melhor. Isso é um fato e às vezes é difícil a gente associar de fato. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho a respeito da anemia. O que é essa condição, quais são os tipos e como que a gente consegue identificar no nosso corpo que algo não vai bem? Tá. Essas porcentagens todas que você falou se refere à anemia ferropriva. Ferropriva de ferro. Então, é ao baixo ferro no nosso corpo. Claro, e todos os ferros que a gente come na nossa refeição são absorvidos? Não. Infelizmente, a gente tem alimentos antinutricionais que podem prejudicar a absorção do ferro. E outros mais importantes são aqueles que aumentam a absorção de ferro, que a gente vai conversar um pouquinho também. Não é só o ferro, Dani, que importa a ferritina no nosso corpo. O que significa isso? O ferro é um mineral que vai trazer realmente a sustância. Lembra do Popeye, que comia muito espinafre para ficar forte? É a mesma coisa. Agora, a ferritina é como se fosse o veículo, né, o carreador desse ferro para o nosso corpo. Então, às vezes, você tem até boa quantidade de ferro, porém a sua ferritina não está adequada. Ou a sua ferritina está extremamente elevada, que pode ser até considerada uma inflamação corporal, mas você não tem o ferro para distribuir aí pelo nosso corpo. Então, uma alimentação saudável é fundamental para a prevenção, tratamento e muitas vezes a gente precisa sim da suplementação via oral ou até intramuscular ou endovenosa, né, que é através das nossas veias, receber uma dosagem maior de ferro quando o nosso ferro não está assim, muito abaixo do limite. Então, a gente faz essa suplementação, quem faz isso são os médicos que pedem os exames e indicam aí uma suplementação intramuscular ou endovenosa, e os nutricionistas, obviamente, podem e devem também solicitar exames, e aí, nesse caso, a gente faz a prescrição de suplementação via oral para estar aumentando o aporte de ferro no dia a dia dessas pessoas. Então, a gente tem a forma de tratamento e a gente também tem essa suplementação alimentar através de melhores escolhas, que é para isso que você está aqui hoje, para explicar para a gente, porque tem a ver, inclusive, com a forma de preparo, não é só a escolha dos alimentos. Exatamente. A forma de preparo também interfere, e é esse conhecimento que você veio trazer para a gente. Você preparou um cardápio diferenciado, focado principalmente no feijão. Exatamente, que é uma leguminosa maravilhosa, que é riquíssima em ferro, sim. A gente pode e deve preparar esse feijão. Quem tem certos tipos de anemia pode se beneficiar de cozinhar o feijão com o quê? Com um pouquinho de beterraba, que vai ajudar isso. As nossas avós eram muito sábias, né? Elas colocavam beterraba no feijão, espinafre no feijão, por fim parecia uma sopa ali, mas estava cheio de nutrientes especiais.
que a gente precisa fazer para cozinhar o feijão e a gente tirar alguns elementos que não ajudam na absorção do ferro? É deixar ele de molho. Então, assim, deixar o feijão de molho pelo menos aí entre 4, 8, até 12 horas, né? De um dia para o outro. Igual as nossas mães, nossas avós faziam. Quanto mais tempo, melhor. Melhor. A gente vai retirar todos os fitatos. O que são esses fitatos? São substâncias que no nosso corpo dão uma certa indigestão, flatulências, gases. E na absorção também acaba prejudicando. Então, prejudica a absorção dos nutrientes. Então, se eu deixo de molho, eu acabo tendo um feijão cozido muito mais rápido, então eu economizo tempo, que é o nosso maior investimento, e também dinheiro, porque acabo gastando menos gás. E também tenho maior absorção do ferro. E aí, Dani, o que as pessoas precisam saber? A gente consome, né, arroz, feijão no nosso dia a dia, não deixem de comer. Infelizmente, no Brasil está diminuindo muito o consumo. Isso é extremamente prejudicial porque é uma combinação de aminoácidos perfeitos para o nosso corpo. Por isso que a alimentação do brasileiro sempre foi motivos aí de vários estudos internacionais, porque tem aminoácidos essenciais que só nessa combinação perfeita do arroz com feijão a gente consegue. E aí o feijão sobra, o que as pessoas fazem? Muitas vezes acabam jogando fora. Então hoje eu vou dar uma dica que é ou fazer sopa de feijão, que é uma delícia, ou um bolinho que vai ser super legal aqui pra gente comer no nosso dia a dia também. Vamos começar então com o print na tela. Vamos preparar este momento, pessoal. Receitinha pra você. Prepara o print. Então vamos lá, bolinho de feijão preto, ingredientes. Olha que prático. Um copinho de feijão preto, 1/4 de copo de farinha de mandioca e meio copo aí de farelo de aveia. São só esses ingredientes, Vou colocar uns temperinhos também, porque eu gosto de comida temperada. Posso pôr? Boa. Mas basicamente é isso. A gente coloca a farinha de mandioca, pode colocar um pouquinho de farelo de aveia também, para trazer um pouquinho mais de fibra. A fibra, teoricamente, prejudica a absorção do ferro, mas é importante também para o nosso bom funcionamento intestinal, para trazer mais saciedade. Então, ó, vou colocar o feijãozinho que estava apenas cozido, tá? Vou dar uma amassadinha. E vocês vão ver que fica um petisco super gostoso. Gente, o cheirinho tá delicioso. Mas a Nutri quer mais um pouquinho de tempero aqui, né? Vou colocar um pouquinho de alho, vou colocar um pouquinho de cebola, um pouquinho de pimenta do reino, cheiro verde, e vamos colocar na air fryer. Ou pode colocar na air fryer, ou pode colocar no forno. É um lugar só para firmar o meu bolinho. Um pouquinho de sal, que esse feijão estava sem sal, pimenta do reino. E algo diferente também para você servir para sua família, porque às vezes as pessoas em casa ficam com dificuldade, né? Ai, todo dia eu faço a mesma coisa, toda hora vou comer né? feijão Como é que eu faço? Exatamente. Ai, sobrou só um pouquinho de feijão, não dá para minha família toda. O que eu faço? Faz um bolinho de feijão. Vocês vão ver que... Uma forma diferente de você agradar, principalmente a criançada, não é? Eles adoram, eles nem sabem o que eles estão comendo. Tem gente que às vezes eu faço e acha que é hamburguinho. Ah, que delícia. Porque vai ficar um formatinho bem bonitinho do hambúrguer, vocês vão ver. Pode fazer tipo um bolinho de arroz, que a gente faz assim em 2 colheres, tá? Olha a praticidade da Nutri, gente, da chefe. Assim que a gente faz bolinho de arroz. Ou pode fazer com a própria mão. Só vou colocar aqui na air fryer. E é legal que a gente não vai precisar colocar gordura, não vai precisar colocar nada. Eu vou colocar já aqui para assar. Você estava falando a respeito do brasileiro, né, que tem diminuído o consumo do clássico arroz com feijão. Você acha que isso é por conta do terrorismo nutricional? Eu acho que é um pouco do terrorismo nutricional, que as pessoas ficam com medo de engordar por arroz e feijão. Ninguém engorda por arroz e feijão, gente. As pessoas engordam pelos excessos, né? E não só excesso de arroz e feijão, mas geralmente é açúcar, gordura, outras coisas que não nos faz tão bem, certo? E eu acho também pela questão de falta de planejamento. Então, feijão, querendo ou não, Dani, requer uma certa prática, né? Você tem que fazer o feijão, tem que deixar de molho o feijão. Então, acho que as pessoas acabam que, pela correria, acabam colocando macarrão, que é mais fácil, acabam colocando outras coisas e deixando o feijão de lado. Não é o ideal. Então, assim, se você se planejar direitinho, a gente consegue. Ainda mais feijão que a gente pode fazer para mais dias, né? Então, o que a gente faz? A gente pode deixar congeladinho. Esse, inclusive, estava super... Ó, tô formando bolinho, já tô fazendo aqui. Tá. Pronto. Você deixa ali congeladinho e vai retirando aos poucos, né? Uma forma prática de você ter uma refeição ali acessível a hora que você precisar. Vou colocar só um pouquinho de azeite, só para na hora de... Vou deixar ele mais suculento? Só um pouquinho. E vou ligar, tá bom?
E aí, quanto tempo você deixou 10 aí? minutinhos, 10 só minutinhos? Gente, já tava com cheirinho. Agora, Imagina então, daqui a né? 10 minutinhos. Com relação ao modo de preparo do feijão, usar uma panela de ferro para ajudar no tratamento com relação à anemia é melhor Então, vamos lá. ou é polêmico? É polêmico, eu vou explicar por quê. O ferro da panela de ferro, ele não é o ferro que está na sua forma melhor ativa, né? O ferro quelado, ele não está na sua melhor ativa para ser absorvido pelo nosso corpo. Mas, obviamente, entre uma panela, por exemplo, de tefal ou uma panela de ferro, a de ferro é muito mais saudável para o nosso corpo. Ah, mas libera metais pesados. Gente, é ínfima, né? Se a panela estiver certinha, não estiver riscada. Por que eu falo isso? Tem umas pessoas que acham que panela velha que faz comida boa. Não é. Se a panela estiver riscada, torta... Sabe quando você vai colocar no fogão, ela não fica meio direito? Você está comendo aí resquícios do fundo de panela. Então, tem até preparações, por exemplo, uma carne assada, uma carne de panela, que a gente precisa ficar dourando mais essa proteína, essa carne. E aí, à medida que a gente vai dourando, a gente vai retirando mais panela se ela estiver descascada. Então, não é interessante fazer isso. Entendi. Então, essa história de que a panela de ferro vai ajudar e tudo mais, podemos deixar de lado, não é isso que vai... Tem gente que coloca até prego, sabia? Exatamente, tem essa também. A do prego também não é uma... Não é legal, não. É uma lenda. Uma lenda. Temos perguntinha aqui da nossa audiência, pessoal, da Melissa de Baia, de Curitiba. Melissa, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. O meu filho está com valor de 26 da ferritina. O energético pode interferir? Tá. O consumo excessivo de energéticos, né? Eu imagino que os energéticos são as bebidas energéticas, né? Ele pode sim, como posso falar, desabsorver, ou seja, não ajudar a absorver todas as vitaminas e minerais no nosso corpo. Então, ele entra assim como elemento desabsortivo, que a gente chama. Então, a mais não é legal. E também porque tem cafeína na composição. A cafeína, a gente sabe que também diminui aí a absorção do ferro. Então, tem que tomar muito cuidado. Até uma curiosidade, se você fosse pensar numa alimentação saudável que realmente funcionasse para absorção de ferro, Dani, não seria tomar aquele cafezinho expresso logo depois. Eu ia te perguntar exatamente a respeito da dele. refeição. Interessante seria esperar pelo menos uns 30 a 40 minutos para a absorção do ferro já começar a ser programada pelo nosso corpo, aí a gente vem com o café. Então, o clássico cafezinho após a refeição, aquele nosso digestivo que estamos tão acostumados, para prevenir e, inclusive, durante o tratamento, é importante que você abandone. Exatamente. 40 minutinhos depois. Pelo menos. E também, Dani, vou contar uma coisa para você que as pessoas, a maior parte, não sabem. A cafeína não tem só problema com ferro, não. Ela também tem problema com o cálcio. Então, você está tomando seu café com leite delicioso. Eu gosto bastante de café com leite. Mas a absorção do cálcio ali, ela está sendo diminuída por conta do ferro. Aliás, perdão, da cafeína. Então, às vezes a gente acha que está tomando um monte de cálcio. Nossa, mas eu tomo leite todos os dias de manhã. Mas você toma com café? Quanto de café? Ah, eu tomo uma xícara enorme de café no café da manhã. Aí eu estou tirando o cálcio do meu iogurte, do meu leite, do meu queijo. Tudo isso que é rico em cálcio, a gente acaba prejudicando por conta do uso excessivo da cafeína. E a gente nem se dá conta, não é, pessoal? Imagino que essa fala aqui da Clary, com certeza, deve estar sendo aí uma viradinha de chave para você. Então, por exemplo, de manhã, qual seria o melhor horário de tomar aquele cafezinho para dar uma despertada, para a gente não abrir mão dele? Café da manhã, né? Esperar um pouquinho Essa ali ideia pro também café de da 40 manhã. minutinhos depois. Agora, é claro, eu não aguento. Eu preciso tomar meu cafezinho logo que eu acordo. Então, toma o seu cafezinho, espera um pouquinho, aí depois você consome os alimentos ricos em cálcio. Agora, gente, tudo que a gente vai comer, né, existe uma guerra, chama-se biodisponibilidade dos alimentos. Então, todos os nutrientes estão ali para serem absorvidos, né? Eles querem trabalhar em nosso favor. Então, se a gente for comer tudo pensando só, ai, meu Deus do céu, e agora o cálcio e o ferro, a gente não come. Tô perdendo aqui, tô ganhando ali. É, a vida é feita de equilíbrio. Agora, a gente tem que ser intencional, comer mais vegetais, comer a carne, diminuir aí o café, porque café em excesso nunca faz bem, mas também comer com prazer, saúde e sempre moderação. Excelente isso também, para arrematar mesmo o nosso papo, porque senão a gente entra numa neura toda. Pois é. Vou trazer aqui mais uma perguntinha do Josué Rocha, aqui de São Paulo. Josué, seja muito bem-vindo à sua consulta. Para quem tem dificuldade de repor vitaminas por conta da tireoide, como é possível repor o ferro mais rápido? Ixi.
suplementação endovenosa. Endovenosa, nesse caso. Geralmente a gente vai até o médico, né? Ou hematologista, que é justamente o médico que toma conta aí do nosso sangue, vê o que tá bom, o que não tá, o que tem carreador, o que tem o precursor, o que precisa melhorar. E aí eles acabam fazendo suplementação aí por via endovenosa. Perfeito. Eu vou confessar, eu faço, tá, gente? A cada 2 vezes por ano eu faço. Por quê? Há um tempo atrás, eu tenho uma vida muito agitada, muito corrida, eu estava me sentindo muito mais cansada do que eu podia suportar. E aí eu fui fazer um tratamento, fui no hematologista. Olha que legal. legal. E o hematologista falou, Clary, você tem uma Ferrari, né? Um corpão grandão, ela treina bastante, faz muitas coisas durante o dia, mas está te faltando aí alguns substratos no seu corpo. E eu faço 2 vezes por ano. Tem uma alimentação maravilhosa? Tenho, mas aí... Ainda assim você sentiu necessidade? Eu preciso fazer. E isso faz toda a diferença para você? Faz toda a diferença para mim. E aí você fala assim, Clary, quais são o que acontece para a mulher às vezes precisar mais? Às vezes o excesso de menstruação. Então, quando a mulher menstrua muito, menstrua com coágulo, ou pós-gestação, pós o parto, tudo isso, pós-amamentação, tudo isso, o ferro vai indo embora, né? Quando a mulher entra no climatério também, que são por volta de 10 anos antes da mulher entrar realmente na menopausa. Então, às vezes a pessoa tá cansada, tá prostrada, tá, né, moadinha. Na verdade, é falta aí de ferro e muitas vezes até vitamina D. Que interessante. Claro, e falta de ferro também é muito comum em atletas, em triatletas, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que é tão difícil por que eles têm maior predisposição a ter falta de ferro? Porque a alimentação básica do atleta, infelizmente, a gente precisa colocar muito carboidrato e muita proteína com altíssima densidade energética, porque senão ele não consegue dar conta de comer tanta coisa ao longo do dia. Então, eles têm um metabolismo extremamente acelerado, precisam comer de forma extremamente aí intencional, com ganho de massa magra e manutenção da massa magra. E, às vezes, a gente não consegue colocar tantos vegetais na alimentação desse atleta. Então, muitas vezes, eles acabam precisando se suplementar por via oral, endovenosa, intramuscular, por essa necessidade. Não consegue ofertar o que... Né, o corpo é uma máquina. Quanto mais a máquina se mexe, mais Quanto ela mais precisa... ele exige dessa máquina. Exatamente, mas ele exige aí a nossa energia, os macro e micronutrientes, né? Que são as vitaminas e os minerais. E aí acaba não tendo essa absorção tão legal quanto a gente gostaria. E aí, então, essa próxima receitinha que a gente vai trazer agora foi feita, inclusive, pensando num pós-treino, é isso? Perfeito, um pós-treino de respeito. Um pós-treino de respeito. Então, enquanto a gente espera o nosso bolinho ficar pronto, já vamos, então, para a próxima receita na nossa tela. Que é a salada de feijão com atum. 200 gramas de feijão fradinho cozido, uma latinha de atum, meia cebolinha picada, folhas de salsinha picada, azeite, limão e sal a gosto. Eu amo feijão fradinho. Você gosta? Adoro. Eu vou falar pra vocês. Esse aqui, inclusive, também estava congelado. Eu deixo de molho. Tá vendo? Até às vezes sai um pouquinho da casquinha, porque ele é bem maciozinho, né? Cozinho em água, sal, folhinha de louro, que eu gosto, acho que dá um sabor super especial. Depois eu retiro essa água e eu congelo, gente, em saquinhos herméticos, com fechinho ou não, enfim, saquinho próprio para alimentos, em várias pequenas porções. Então, às vezes, eu sinto que está faltando uma proteína no meu dia, eu preciso variar um pouquinho a minha alimentação, vou lá, coloco só o feijão fradinho com bastante salsinha, cebolinha e tomate, fiozinho de azeite e limão, é uma delícia. E já temos. Já temos. E aí foge também do feijão comum que a gente come no nosso dia a dia, né? Existe uma quantidade de limite, assim, que a gente tem que ter para consumir o feijão ou não necessariamente? Alguma contraindicação? Não. Não. Eu acho que, assim, não me recordo de ter estudos que falem sobre isso. Acho que, né, tendo a parcimônia aí do equilíbrio e moderação, a gente pode consumir tudo. Não tem problema, não. Toda refeição comer um pouquinho de feijão não tem problema, tá bom? Comer muito feijão. Não é que nem, por exemplo, uma carne que você tem que ter um cuidado a mais. Por conta do colesterol, gorduras saturadas, uma série de coisas. Feijão não tem, não. Não tem contraindicação, até porque seria
Leviro da minha parte fala, acho que não tem estudos que falem sobre isso. Aprecie sem moderação mesmo. Gente, é bom, é barato, tem tantas formas, né? Tem o rajado, tem o vermelho, tem o feijão branco, dá para fazer cassoulet, tem tanta variedade. Olha, eu sempre indico, vá num cerealista, né? Num carro grande, assim, que tenha todas essas leguminosas e até os cereais e vai ver quantos feijões tem, a gente só comendo aquele feijão carioca básico. Isso é verdade. Ó, vou colocar aqui o atum. Porque o atum é rico em proteína também. A gente fala muito sobre a carne, esquece dos peixes e dos frangos. Então, vou colocar atum. Vou colocar cebola. A cebola é riquíssima em alicina, que é um poderoso antioxidante natural para o nosso corpo. O atum, por exemplo, é melhor ele em óleo ou em água? Essa pergunta é... Antigamente se falava, Dani, o seguinte, que para a gente conservar todos os ômegas era melhor em óleo. Hoje já tem alguns estudos que demonstram que o óleo, por ficar muito tempo junto com o metal, acaba liberando mais toxinas, aí, metais pesados no meu atum. Agora, que o em água e sal, tem menos propriedades benéficas para o nosso corpo, isso é fato. Agora, em óleo, se solta realmente metais pesados ou não, fica uma discussão. Então, assim, claro, o que você compra para o seu dia a dia? Eu ainda compro em óleo, porque eu acho que ele é mais saboroso e eu preconizo aí a questão dos ômegas, né? Ômega 3, 6, 9, que é riquíssimo aqui, os EPAs, os DHAs, no atum. Agora, e os metais pesados? Claro, como tão pouco atum, se você, né, 2, 3 latinhas por mês para minha família... enfim, normalmente alguma salada ou omelete, é tão pouco, eu não acredito que esses metais pesados vão fazer mal pra gente, Tanta não. diferença, né? Eu não acredito, eu prefiro ainda contar com os ômegas. Vou colocar um pouquinho de sal. Tem muita gente que compra o atum em água por conta do óleo, né? Mas é só você retirar o excesso. Mas ele é mais calórico, mas também ele é mais saboroso. Tô mentindo? Não, isso daí é um fato. E tem essa questão também, né? Já que você já está... se aventurando numa alimentação mais saudável, que seja uma alimentação também saborosa. Exatamente. Então, assim, pra quê, né? E olha só, saladinha prontinha. Posso colocar uma beterraba também? Vamos aproveitar que tem aqui, vamos colocar a beterraba? Dani, propriedade da beterraba. É riquíssimo em ferro, né? Beterraba tem sim, tem fibras, tem ferro, tem um pouquinho aí de... Tem algum jeito de preparar também para você garantir todo esse nutriente? Ela crua, como eu estou usando aqui, ela acaba se tornando mais saudável para o nosso corpo. Mas se eu cozinhar, por exemplo, no feijão, eu também vou ter absorção de ferro ali. Olha só que salada linda, colorida. Nossa, muito linda mesmo. Gente, imagens fortes aí na sua tela para te deixar com o ferro em dia, para cuidar do seu corpinho. Não, e assim, a gente pensa só no ferro, mas vamos pensar também em outras propriedades aqui funcionais, tá, né? É rico em fibras, tem bastante beta-caroteno pela coloração aqui dos vegetais, tem uma pimentinha do reino que dá uma acelerada no nosso corpo, tem o cheiro verde, que é um potencial aí, anti-inflamatório, antioxidante natural, vai ajudar inclusive a aumentar a diurese, ou seja, a gente acaba urinando mais. Então você aí que está se sentindo mais desconfortável, que sente que as suas pernas estão inchadas, beba chá de salsinha, que não tem gosto de nada. E chá de salsinha? É maravilhoso para quem tem problema de retenção. Como é que prepara? Só pra gente saber, assim? Não vai passar a informação do começo ao fim? A Clary fala demais, né? Não, eu adorei. Por favor. Chá de salsinha ou de cheiro verde. Cheiro verde aqui na cidade de São Paulo é salsinha e cebolinha. Alguns locais do Brasil é o coentro, que eu até trouxe pra cá, que eu adoro. Você vai pegar a água fervendo, vai colocar ali folhinhas de salsinha, né? Ou cheiro verde, ou até um pouquinho de coentro. Deixar infusionado 5 minutinhos na água quente. Depois é só coar e tomar. Pode até colocar na geladeira, que fica uma delícia, e tomando ao longo do dia. Gente, não tem gosto de nada. Tem gosto de salsinha. Mas é um ótimo diurético. Ótimo diurético. Mulherada, estamos juntos então no nosso chá de salsinha? É maravilhoso. Eu pra mulher adorei. é ótimo. Tô vendo aqui a nossa produtora já anotando no celular. Vamos fazer chá de gente, os salsinha. bastidores. Por trás das câmeras. Gostamos dessa. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, Thaís Albuquerque, de Recife. Olá a todos, sinto muito cansaço todos os dias e é muito difícil ter ânimo para fazer as minhas comidinhas. Qual a alternativa de lanche para levar no trabalho? Pois eu acabo comendo muito besteira, muita besteira, pois é. A Thaís, ela tá aqui confidenciando com a gente uma questão que é de muita gente. Thaís, você não está sozinha nessa. Nós estamos todos juntos.
O que eu falo? É sempre preconizar e tentar se planejar da melhor forma possível, fazendo os alimentos, cozinhando ovos, que é um excelente lanchinho intermediário. Acho que a barrinha de proteína mais rica que a gente tem são os ovos cozidos, e preparar todos os alimentos uma vez por semana e comendo ao longo da semana. E a disciplina, quanto mais você fizer, mais você vai querer se alimentar bem e logo você terá mais saúde. E para você que está gostando aqui da nossa consulta na cozinha, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos, te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta naquele esquema, consulta na cozinha, por a gente entender, pessoal, a importância de aproveitar o poder dos alimentos para prevenir e tratar diversas condições. E hoje nós estamos focados na anemia. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta na cozinha é importante, interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que acabou de passar pela sua cabeça. Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que esta consulta foi marcada para você. Faça uso do seu espaço. E te convido também a você participar da nossa enquete que está acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá. Qual dessas atitudes você acha que é mais importante para combater a anemia? Comer mais alimentos ricos em ferro, combinar o ferro com a vitamina C, evitar alimentos que possam atrapalhar a absorção, que a gente estava falando no primeiro bloco a respeito do café, por exemplo, ou procurar de fato um profissional e investigar a causa. Para você que chegou agora neste exato momento, o nosso bate-papo está acontecendo hoje com ela, Clariana Colasso, que é nutricionista, chefe de cozinha, especialista em transtornos alimentares e está aqui compartilhando todo o seu conhecimento com a gente. Eu amo estar aqui, eu amo consultadora, ainda mais quando a gente fala sobre comida, né? Que eu sempre falo, gente, a saúde começa no prato. A saúde começa nas escolhas e no prato. Exatamente. Só que a grande questão é que sem a orientação certa de um profissional, a gente não faz as escolhas certas, corretas. Pois é. E muitas vezes, Dani, as pessoas acham que a alimentação saudável é alimentação cara. Ai, vou entrar em dieta. Ai, mas é mais caro. Não é, gente. Vai na feira. Ali tem tudo que você precisa para o seu corpo. Vá respeitando a safra, porque acaba sendo mais barato, porque a gente respeita o ciclo natural do alimento. E vai também na xepa. No horário da xepa. A xepa é o horário mais barato que a gente encontra aí, ou na feira, ou nos grandes sacolões, nos mercados. Tem vários mercados também, né, que tem o dia da promoção, às vezes quarta-feira. Enfim, você vai aí, compra os alimentos promocionais, porque não muda nada em relação aos minerais, as vitaminas que tem, e você ainda acaba economizando. Gostou da dica da Nutri, né, gente? Estamos recheadíssimos de dicas nesse programa. Vocês ouviram o barulhinho da Air Fryer, não ouviram? Eu ouvi, enquanto eu estava ali falando, o barulhinho assim, ó. Ele ficou pronto. Estávamos fazendo o quê? Um bolinho de feijão, que ficou ali 10 minutinhos na Air Fryer. E finalizamos também a nossa saladinha colorida. Coloridíssima, com beterraba, com feijão fradinho. E agora, então, acho que chegou aquela hora da gente provar. Porque vocês sabem que o meu papel aqui, além, é claro, de entrevistar e coletar as melhores informações para trazer para você que nos assiste, é validar as receitas. Não é verdade? Que eu preciso dizer. Se você deve ou não se arriscar para fazer na sua casa, então estou aqui para isso. Eu acho ótimo. É o selo Dani de aprovação, né? Olha, aqui tá um pratinho, né, com os bolinhos. Coloquei um limãozinho também, vou explicar o porquê, Dani. Tá. A gente vai espremer um pouquinho de limão, a gente vai ter maior concentração de vitamina C. A vitamina C, ela vai ajudar a absorção do ferro, como a gente já falou, além de trazer mais cor. Quando a gente coloca as aspinhas de limão ou sumo de limão, dá mais frescor pro prato, dá aquele toque de acidez, eleva aí os paladares. Então, aqui tem uma refeição super saudável, repleta aí em proteínas, por conta do atum e das leguminosas, que feijão, além de ferro, também tem proteína. E eu espero que você goste. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos provar. Eu não sei de que forma que eu consigo trazer as melhores imagens. Vamos cortar aqui. Bolinho de feijão. Simples, né?
Simples e saboroso. Vocês conseguem ouvir a crocância? Nossa, gente, que delícia. Muito, muito bom. E aqui, é claro, um pouquinho da nossa saladinha com o atum. Eu poderia substituir o atum por qualquer outro baú? Pode, de repente, um frango desfiado, ou você pode também colocar até um pouquinho de carne, tipo carne louca que tenha sobrado na sua casa, pode congelar em pequenas porções e colocar, ou também você pode colocar ovos cozidos. Pega o ovo, parte em pedacinhos e coloca na salada, que vai trazer muitos nutrientes para o seu corpo. Gente, tá uma delícia isso aqui. Muito Bom, gostoso. feliz. E com tudo que a gente tem em casa, né? Preciso só conseguir parar de mastigar, obviamente, mas isso aqui tá sensacional, claro. Que bom que você gostou. Super simples de fazer, gente. Todo mundo tem em casa, super acessível. A alimentação boa é aquela que a gente consegue ter acesso, né? Não adianta a gente ficar mirabolando em muitas coisas, a gente não consegue ter na nossa casa. E aí, agora eu queria tocar num outro ponto que é bastante sensível, que é com relação às pessoas que são vegetarianas e veganas, que elas já têm, por ideal, uma restrição alimentar. Aí eu queria saber, essas pessoas, elas estão mais sujeitas a terem, por exemplo, anemia? Com certeza, Dani. Por quê? Porque a maior concentração que a gente tem em ferro ainda são as carnes de origem bovina, né? As carnes bovinas. Então, se a gente retira as carnes do nosso cardápio, a gente acaba tendo que caprichar muito nas leguminosas, nos vegetais folhosos, principalmente os escuros, que são mais ricos em folhas. Não é só a couve, o agrião, o brócolis, tudo que é verde, tudo que for mais escuro é mais rico em ferro. Agora vai provavelmente precisar suplementar sim, tá? Então, se a pessoa não come nada de origem animal, eu tenho baixa proteína, que eu tenho que caprichar nos vegetais, mas eu tenho baixa em ferro e também em cálcio. Eu sempre falo do cálcio porque, infelizmente, as pessoas estão com osteopenia e tendendo a ter osteoporose cada vez com menos Mais idade. cedo. Né? Então, assim, gente, vamos comer cálcio, né? Porque o nosso corpo precisa para se desenvolver. E como que funciona essa compensação? Porque tem a ver com quantidades e, claro, a disponibilidade de cada alimento. Como que a gente consegue pensar, assim, mais ou menos num cálculo? A gente precisa sempre ter a orientação de um nutricionista para ver o quanto ela já consome e depois fazer a adequação. Às vezes eu tenho ferro bom em diversos alimentos, mas está faltando alguns outros alimentos que podem ajudar ou sobrando alimentos que prejudiquem sua absorção. Então, por isso que é importante a gente fazer os exames de sangue e ver aí o que a gente consegue ajustar. Agora, geralmente, pessoas que não comem nada de origem animal, principalmente o cálcio, a gente precisa consumir, Dani, de cálcio 1000 miligramas dia. Você imagina isso? São Isso seria quatro copos de leite. Nossa! Ou 3 pedaços de queijo. Então, geralmente, é um pedaço de queijo, um copo de leite, um iogurte. A gente já consegue bater aí a fração. A pessoa que não come nada de origem animal acaba não tendo isso. Claro, mas nos folhosos a gente tem cálcio, mas tem que consumir a horta inteira. A quantidade é muito É maior. muito grande, gente. Então, assim, você acaba não dando conta, né? Então, por isso que a suplementação muitas vezes se faz necessária. E tudo bem, viu, Dani? Às vezes a pessoa escolhe ser vegana, ou para um movimento político, ou para uma questão de crença, tudo bem. Só que vai cuidar da saúde de outras formas. Exatamente. Não deixe essa questão de lado, Exatamente. porque esse cuidado é importantíssimo e você não pode em nenhum momento deixar essa conta Negligenciar. chegar. Exato. E aí, por exemplo, as pessoas que consomem leite e ovos, elas têm uma predisposição maior também a ter uma absorção menor de ferro? Por conta do leite e dos ovos? Não, Ou não só se o leite necessariamente? fosse misturado junto ao ferro, certo? Se não, se for consumido de forma isolada, não tem problema nenhum. Temos então, pessoal, a nossa próxima receitinha, pensando, é claro, nos vegetarianos e veganos, correto? Perfeito. Vamos fazer uma salada deliciosa. Então, receitinha na nossa tela, prepara o print. Então vamos aí de receitinha do refogado de couve com quinoa. Couve, manteiga cortada, um alho fatiado, azeite, sal a gosto, copinho de quinoa pronta já para o consumo. Explica pra gente sobre essas escolhas aqui que você está compartilhando. A couve que é riquíssima em ferro, né? A gente já falou anteriormente. Aí eu fiz de uma forma diferente do que a gente está habituado. Eu coloquei ela um pouquinho na air fryer para deixar ela bem croque-croque. Ela vira como se fosse um crisp. Ó, Olha que lindinho. pega um assim, só para você sentir como é que fica crocantinha a couve. Olha.
Tá sem sal, sem delícia. azeite, sem nada. Nossa, tá gostosa. Às vezes eu faço a couve crisp. Porque só ela já tem o saborzinho dela. O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer a couve crisp, aí eu jogo por cima de um grelhadinho ou por cima da salada, acho que dá uma crocância, Faz toda uma a textura diferença. gostosa. A quinoa, ela é riquíssima em proteína, tá? Essa quinoa aqui, ela foi previamente cozida. Gente, é incrível, é considerado um super alimento, porque tem muitas propriedades benéficas, principalmente a questão proteica. Então, para os vegetarianos é maravilhoso. E também o ferro. Vamos colocar aqui, é outro alimento que a gente pode congelar. Então, faço maior quantidade da quinoa. É só, gente, cozinha rapidinho, 10 minutinhos já está cozida a quinoa, tá? E aí, o que a gente faz? A gente congela, pode até ser em potinhos como esse, ou em saquinhos, enfim. Você vai ter quinoa aí para sempre. Porque às vezes também é isso, né? Dá preguiça de começar a cozinha do zero. Mas você já tem vários alimentos ali previamente cortados, higienizados, cozidos. A cozinha fica mais leve, né? Muito mais leve, muito mais prática. É a questão da disciplina que você falou logo no comecinho. Eu falo, é assim, demora-se a ter a consciência alimentar que precisa ser feito isso. Mas depois que tem a consciência e começa a fazer, é um caminho sem volta, gente, a cozinha prática. Porque a gente precisa disso pro dia a dia, né? Eu sempre falo, se a gente morre pela nossa família, por que não viver por ela? E aí, o que você tem oferecido para ela? Saúde ou doenças a longo prazo? É forte a frase, mas é verdade, né? Então, a longo prazo, a gente precisa trazer bastante saúde para todos eles. Vou colocar aqui só pra gente liberar um pouco espaço para captarem as imagens que precisam ser captadas. Agora temos. Que fácil! Fácil! E aí eu vou até colocar também, Dani, que eu trouxe aqui, espinafre. Eu já tinha falado para você do Popeye, né? Gente, Popeye era sábio, comia bastante espinafre. Espinafre é super saudável para o nosso corpo e as pessoas às vezes deixam de comer. Por quê? Não sei. Porque será que é pelo comer. amarguinho, de repente? Pode ser, esse aqui é o baby, tá, gente? Por isso que ele é bem pequenininho. Parece rúcula, mas não é, ele é espinafre. Para criança, por exemplo, existe alguma forma de temperar ou, enfim, para que ela fique menos amarga? Olha, acho que dando uma bela de uma refogadinha com um pouquinho de azeite, um temperinho, já tá de ótimo tamanho. Não sei se precisa mais do que isso. A criança também precisa se acostumar com o paladar, né? Sim. Então, assim, gente, a criança... Vejam só, ela nasce sem noção nenhuma do que é sabor, cor, textura. Então, a gente vai educar essa criança. Então, a educação nutricional começa em casa. Então, se eu ofereço essas coisas para minha criança, ela vai começar naturalmente a comer. Claro, mas ela não quer, ela chora, grita. Gente, a alimentação tem que ser prazerosa, tem que ser leve, não pode ter berros, gritaria, né? A família não pode ficar tão tensa referente à alimentação. Tem que ser de uma forma bem constante. Rapidamente a criança vai comer, gente. Se ela só tiver aqueles alimentos mais saudáveis para comer, ela vai comer. É aquela questão da disciplina dos pais e deles também serem um exemplo. Pois é, porque às vezes a mãe chega em casa, eu falo a mãe porque geralmente é a pessoa responsável pela alimentação da casa, né? A mãe chega em casa, ela tá cansada. E os filhos também estão cansados. Só aquele pouco momento que ela tem, ela quer ofertar o que a criança quer comer, até como forma de afeto, que não é. Pensa em questão de saúde, não saúde emocional. E também ela quer ter, né, agilidade ali no preparo, obviamente, senão ela também não consegue descansar. Então, por isso que eu falo, todo domingo as pessoas têm que aí se planejar para o que vão comer ao longo da semana, para evitarem os deliveries ou os sanduíches aí pobres em vitaminas e minerais e tudo isso. É, gente, o negócio não é fácil, mas é Dá pra preciso fazer. ter essa disciplina para os papais e para as mamães. Temos perguntinha aqui da Vilma de São Paulo. Grávidas e crianças têm mais risco de desenvolver anemia? O que deve ser priorizado na dieta nesses casos? Tem sim, a grávida, obviamente, porque ela está dividindo aí as suas vitaminas, seus minerais com essa criança que está em desenvolvimento dentro dela. Então, ela precisa comer alimentos mais ricos em proteína, alimentos mais ricos em ferro, em cálcio, em vitamina C, tudo isso para deixar o corpo dela mais saudável. E as crianças, muitas vezes, precisam de suplementação, né? A criança já nasce suplementada de gotinhas na boquinha, do ferro, e aí ao longo da introdução alimentar sempre preconizar bastante aí o consumo dos folhosos escuros, as proteínas de alto valor biológico e
também ter bastante cuidado em relação ao quê? Tem muitas crianças que estão deixando de comer, Dani, porque ficam usando a mamadeira o dia inteiro. Então, a mamadeira, vocês imaginem comigo, seja fórmula, o leite que for, não importa. Ele ocupa espaço, né? Ele ocupa espaço na barriguinha dessa criança. Então, se ela bebe mais leite do que se deve, as mães acham que elas estão super alimentando seus filhos e não estão. A gente precisa realmente do leite, mas a gente precisa de comida. A criança precisa comer. Maravilha. Temos mais uma perguntinha aqui, gente, do Rio dos Santos, Rio de Janeiro. Ouvi dizer que ferro de origem vegetal não é tão bom quanto o da carne. É verdade? Não é verdade se a gente pensar em ferros de forma isolada. O que acontece é que ele tem muito menor concentração e a biodisponibilidade, ou seja, a absorção dele realmente é um pouquinho inferior à da carne. Mas a gente precisa caprichar, não é porque na carne eu tenho mais que eu vou deixar de comer os folhosos, muito pelo contrário. Todos se complementam. Assim como quem não come a carne precisa comer os vegetais, porque vai ter ferro ali também. Tem que fazer aí essas compensações. Exatamente. Vamos aproveitar, é claro que o público está bastante participativo, não vou deixar de trazer a perguntinha de Benjamin, também de São Paulo. Tenho 70 anos e tenho anemia recorrente, isso é comum na terceira idade? Infelizmente porque à medida que a gente vai envelhecendo, muitas pessoas vão tendo dificuldade de deglutição. E aí acabam comendo menos carnes. Então tem que avaliar, Benjamin, né? Isso, Se Benjamin. você está realmente comendo a carne da forma ideal. Se você está tendo perda de massa magra no seu corpo, é muito comum, a gente fala sempre osteopenia, existe a sarcopenia, que é a perda da massa magra no nosso corpo, principalmente pessoas mais idosas. Então precisa caprichar aí na alimentação, comer bastante proteína e, se necessário, entrar com suplementação. Maravilha. E depois de ter feito um tratamento, eu consegui, de repente, sair desse quadro mais crítico e tudo mais. É importante nunca baixar a guarda, não é? Exatamente. Então, todos os exames precisam ser feitos de forma periódica e a alimentação, aproveitar esse momento que você já passou por uma reeducação alimentar, manter para toda a vida. Então, consumir pelo menos 5 vegetais aí por dia, consumir as proteínas de alto valor biológico, são as carnes, ovos e peixes, e leites e derivados. Quem não come, caprichar nas proteínas de origem vegetal, e aí a gente vai tendo uma saúde muito melhor. Você comentou ao longo do programa, né, de diversos ingredientes que podem prejudicar a absorção. E você falou que a vitamina C é um grande salvador aí com relação a um elixir, que a gente pode chamar assim. O que você pode trazer para a gente de informação com relação a um suco, de repente, que a gente possa adotar na nossa rotina do dia a dia, que pode favorecer essa absorção? Um suco maravilhoso, a gente tem até os ingredientes aqui. Mentira. É a couve. Couve. E aí a gente pode colocar laranja. Couve com laranja. Fica uma delícia. Não peneirem, tá, gente? Se a gente peneirar, a gente vai retirar toda a fibra e também vai tirar aí uma porção do vegetal, que provavelmente seriam que tem mais vitaminas e minerais. Então, não peneirem. Então, faça o seu suco de laranja comum. O importante do suco de laranja ou de qualquer cítrico é fazer o suco e logo consumi-lo. Então, não fazer uma grande quantidade de deixar na geladeira. Por quê? Porque a vitamina C, ela acaba sendo extremamente volátil, ela acaba se perdendo ali. Então, toma. Então, faz suco de laranja, suco de limão, bato com a couve, vou ter um suco delicioso, riquíssimo em nutrientes e vai trazer bastante saciedade para o nosso corpo também. E qual o melhor horário para tomar esse suco, por exemplo? Pensando nessa absorção, antes do almoço? Pode ser, até junto com o almoço, junto perfeito. Com o almoço. Então, estou com anemia, estou tratando, estou fazendo aí a suplementação ou não, mas estou tratando junto com os vegetais, vou consumir o feijão, vou consumir a beterraba, vou consumir um pouquinho de espinafre, vou lá um suco de laranja delicioso com bastante couve, vai te trazer ainda mais aporte nutricional para a refeição. Anotado aí, pessoal, esse elixir. Enjoei da couve com laranja. Quais são as variações que Espinafre fica uma delícia também. A própria rúcula, se você bater, fica um pouquinho ardidinha, mas dá um sabor bem especial. Enfim, tudo que você tiver, folhas de brócolis que muitas vezes você joga fora, você pode colocar. Sabe quando o brócolis é bem grande, aí a gente vai... Brócolis aquele de buquê. Verdade, aquele buquê lindo, aí você vai retirando todas as folhas e jogando toda aquela parte de fora, ali é riquíssimo. Não em descarte ferro. mais. Não descarte, pica bem picadinho, você pode colocar na salada, pode fazer um refogado, pode colocar no arroz, ali é riquíssimo em ferro e também dá bons sucos bem saborosos.
Dicas anotadas, pessoal. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos lá, qual dessas atitudes você acha que é mais importante para combater a anemia? A alternativa mais votada, 55% dos votos. Procurar um profissional investigar a causa. Na sequência, temos ali 20% evitar os alimentos que atrapalham a absorção, que falamos um pouquinho sobre eles. 15% combinar o ferro com a vitamina C e 10% comer mais alimentos ricos em ferro. Eu acho que o pessoal tá aprovadíssimo, não tá? Tá aprovadíssimo. Primeiro, a gente precisa realmente procurar um bom profissional e depois fazer tudo isso que a gente já disse aqui ao longo do programa. Queria que você trouxesse pra gente, assim, os seus conceitos finais para quem está enfrentando a anemia, de que forma que ela pode se apropriar dos alimentos, é claro, para melhorar a sua condição de saúde. Dani, primeira coisa, a gente não pode se desesperar, né? Tá. Então, achar que, meu Deus do céu, eu vou acabar com a minha vida. Não. A gente pode começar assim, se alimentando melhor todos os dias. Também é um processo muito gradativo, né, Dani? Ninguém começa a comer bem de um dia para o outro. Às vezes eu tenho uma alimentação super rica em açúcar, super rica em gordura. Aí a Nutri vai lá e fala, tem que comer só vegetal. A pessoa sai correndo do consultório e nunca mais volta, né? Então, assim, começar a comer vegetais, todas as refeições, abusar dos folhosos, das carnes com menor percentual aí de gordura, né? Gorduras aparentes, evitar os excessos de açúcares também, que obviamente atrapalham todo o corpo, e comer bastante proteínas aí de alto valor biológico. O importante é não se desesperar. E usar, obviamente, a nossa consciência alimentar aí, ver aquilo que a gente consegue colocar, de repente um pouquinho mais de beterraba no feijão, um pouquinho de couve no suco e com certeza a família toda vai ser beneficiada. E lembrar, caso você seja mamãe ou papai, você tem uma criança sob a sua responsabilidade, disciplina e seja o exemplo. A responsabilidade da nutrição na criança é dos pais. A educação nutricional começa em casa. Pensa que o primeiro alimento é o leite materno, depois disso os pais que fazem as escolhas para essa criança ou não. Então, se a criança vai desenvolver saúde a longo prazo ou doenças a longo prazo, muito isso é refletido através dos pais. Então, assuma o seu lugar, porque isso é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente é chato, que a gente é isso, que a gente é aquilo, e não, você está fazendo aquilo em prol do crescimento e da saúde, é claro, do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. Combinado? Claro, e gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente, como sempre, muito especial. Para você que gostou do nosso bate-papo, deixo à sua disposição o Instagram, Clariana Colas. Aproveite, siga ela nas redes sociais, que ela tem uma série de dicas, um monte de videozinhos ali para você adquirir mais e mais conhecimento. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde para você. E a gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira às 16 horas. Até mais, pessoal! Gostou dessa receita? Ela é maravilhosa, né? Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.